Aquecimento global, efeito estufa, degelo das calotas polares, ondas de calor extremo, secas, morte dos oceanos, destruição dos ecossistemas. Pois bem, são ocorrências que muitos pensam se tratar de problemas futuros, diretamente ligados aos desastres ambientais, como as inundações no Rio Grande do Sul e a epidemia de dengue no Brasil. Qual o impacto dessas mudanças todas no nosso dia a dia e aqui em Salvador? A gente está correndo algum risco? Bom, sobre esse assunto, essas catástrofes, os impactos causados em diversos aspectos, a gente conversa agora com o geólogo Marco Moraes, autor do livro Planeta Hostil, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo, Marco. Seja bem-vindo, bom dia. Prazer é meu, muito bom estar aqui. Esse seu livro, Planeta Hostil, diante das evidências científicas que você relata nessa sua obra, eu acho que é uma pergunta que muita gente gostaria de fazer, não é? Quais os impactos mais imediatos e visíveis que a gente pode já estar presenciando em Salvador, Marco? Falo impactos provenientes do aquecimento global, dessas mudanças climáticas. Como é que isso pode afetar a vida dos cidadãos nos próximos anos, especialmente aqui, onde a gente está morando agora? A regra geral, que vale para todo mundo, é que os padrões climáticos que a gente está observando tendem a se manter, mas vão se tornar mais extremos. Então, em regiões onde chove muito, em Salvador e todo o litoral da Bahia, do Nordeste, tem chuvas intensas, tem uma época de chuvas intensas, a tendência é que elas fiquem ainda mais intensas com aumento da umidade no ar, umidade contida na atmosfera e dos contrastes de temperatura. O calor também tende a ficar mais extremo, o que é uma preocupação grande para uma grande parte do Brasil e para Bahia e Salvador, sem dúvida. Então, assim, essa é a regra, claro, com exceções, mas de não modo é exclusiva geral, para a gente, isso... você pode prever o quê? Para o planeta litoral, como um todo. No litoral, a Bahia vai ver mais chuvas mais intensas, chuvas catastróficas. Tem que se preparar para isso. E suas consequências, inundações, deslizamentos, etc. E o calor também, embora a gente seja um país quente, a gente tem uma certa... não leva muito a sério o aumento do calor, mas o aumento do calor pode ser uma coisa muito grave. Na verdade, a gente já está vendo algumas coisas, como, por exemplo, uma epidemia de doenças renais, que pode estar associado ao aumento da temperatura média. Quer dizer, não é tão perceptível, mas os efeitos estão começando a ser detectados. Hoje mais cedo a gente conversou com a médica infectologista Clarissa Ramos, e uma das questões que a gente abordou foi exatamente essa, de que alguns pesquisadores já associam, por exemplo, essa incidência da febre do Oropouche, que tem assustado aí grande parte da população, não é? Com mais de 600 casos desde o início do ano até agora, alguma relação com essas mudanças climáticas. Quer dizer, se a gente já está chegando a esse ponto, dá para prever qual o nível dessas mudanças? Eu falo assim, o que vai surgir de novo, além das próprias mudanças em si, as mudanças climáticas, no nosso dia a dia? São novas doenças? É um cenário animador ou meio catastrófico? Como é que você vislumbra isso, Marco? O cenário é, como a gente fala na contracapa do livro, é arrepiante, né? Ou seja, é assustador. Eu não usei esse termo especificamente no livro, mas na contracapa há uma descrição... O próprio título já sugere, Planeta Hostil. Exatamente, né? A gente está entrando num planeta diferente, em que muitas coisas a gente não sabe, está aprendendo, né? Mas, por exemplo, no caso das doenças tropicais, no caso da dengue, por exemplo, a gente viu a dengue agora esse ano ocorrendo em regiões onde nunca tinha ocorrido, porque o mosquito agora está se movendo por conta do aumento de temperatura. Então, eu moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro, a gente nunca tinha tido dengue lá na cidade, nunca. E esse ano a gente teve, no primeiro distrito, que é onde é o centro de Petrópolis ali, a gente teve uma epidemia de dengue. Que não era comum. Não era comum. E a mesma coisa no sul do Brasil.
Então a gente está vendo essa mudança na distribuição dos vetores de muitas doenças. E algo que nós estamos descobrindo à medida que as coisas acontecem. É difícil prever, mas assim, de um modo geral, as espécies vão de temperaturas mais altas vão migrar para regiões que hoje têm ou tinham temperaturas mais amenas. Marco, outra questão que está na roda dessas discussões todas, que é o avanço do mar. Não é uma preocupação, especialmente para cidades litorâneas. Salvador é uma delas. A gente tem riscos evidentes de riscos geológicos aí associados à elevação do nível do mar, capaz de impactar Salvador também? Sim, nós temos. O degelo está acelerando de uma forma muito mais rápida do que tinha sido previsto pelos modelos dos cientistas. Está surpreendendo todo mundo. Inclusive o degelo na Antártida, que era uma coisa que se esperava que ia ser muito mais lento do que está sendo. Agora, o sistema oceânico é complexo, então fica difícil de prever quando isso vai acontecer. Mas que o mar vai subir e vai atingir uma grande parte da faixa costeira... Isso é inevitável? Isso é inevitável, já. Agora, a gente só não sabe exatamente quando vai acontecer. Ou seja, isso diretamente ligado ao degelo das calotas polares? Ao aquecimento das águas, que causa expansão das águas, e ao degelo. Principalmente na Antártida, porque no Polo Norte, na região ártica, o gelo está sobre a água. Então, quando ele derrete lá, o efeito é menor, né? Porque já tem o efeito do gelo flutuando ali. Mas o da Antártida está sobre terra firme, sobre o continente. Então, toda aquela água, todo aquele gelo transformado em água vai diretamente para o aumento do volume dos oceanos. E a expansão da água que você se referiu por conta do aumento da temperatura, como se fosse a dilatação da água, né? Aumenta o volume também. É um efeito menor, mas é um efeito relevante, né? Em termos mundiais. Ernesto quer fazer uma pergunta para você também. Ernesto está home office, mas acompanhando essa nossa prosa. Ok. Bom dia, Marco. Bom dia. A gente pode colocar também nessa conta o que aconteceu, que ainda está acontecendo, de certa forma, no Rio Grande do Sul. Eu te pergunto isso porque até algum tempo atrás a gente associava a ideia de seca, de estiagens prolongadas aqui como um fenômeno da natureza aqui da região Nordeste, não por conta de desequilíbrio ambiental. Mas o Rio Grande do Sul passou a conviver também com estiagens prolongadas, agora essa enchente violenta. Mas, apesar disso, tem parlamentares gaúchos, por exemplo, defendendo a legislação que desconsidera os pampas, né, como uma área frágil ambientalmente e necessitando de preservação, pelo simples fato de não ter árvores, né? E o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma agricultura muito forte, uma pecuária muito forte, que ocupa praticamente toda a extensão do território do estado. Tem relação direta o que eles estão vivendo e essa inversão que houve? De repente eles passam a conviver com seca e de uma hora para outra vem, desde o ano passado, não de uma hora para outra, desde o ano passado, um volume de chuva avassalador. Sim, o Rio Grande do Sul está sofrendo mais com as mudanças climáticas porque ele está numa posição do encontro de massas tropicais com massas de ar temperado. Isso o torna particularmente suscetível aos eventos, né? Não quer dizer que o resto do Brasil não esteja também, mas o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul é um aumento da intensidade desses eventos até maior do que no resto do Brasil, né? Esse último evento das chuvas intensas, a gente até estava conversando sobre isso aqui, já foi estudos que foram feitos por um consórcio de universidades internacional, já concluíram que ele se tornou duplamente, ou seja, o efeito do El Niño somado das mudanças climáticas fez com que dobrasse a probabilidade de acontecer um evento extremo desse. Então, essencialmente o que a gente está vendo, quer dizer,
essas chuvas, elas ocorriam, é um padrão conhecido dessa época, mas não com essa intensidade. A última grande chuva foi a de 1941, chuva cheia, sim, né? Sim, e que mesmo assim não chegou a esse nível, né? Que não chegou a esse nível. E a previsão é que ela iria ocorrer dali a 340 anos. Imagine. Né? Ou seja, centenárias. E aí, com 80 anos, a gente tem uma repetição pior do mesmo evento. Então, essas coisas é que a gente está vendo. Não é que os eventos extremos não tenham acontecido no passado, mas eles estão ficando mais frequentes e mais extremos. Cidades, Marco, eu não sei se você conhece bem aqui a nossa geografia de Salvador, mas no passado, e no passado já temos remoto, nós fizemos grandes aterros na faixa litorânea, principalmente na região do Porto. Nós somos uma cidade portuária, né? Para quem não sabe, a Avenida Estados Unidos, a Avenida Miguel Colmon, tudo isso é resultado de aterro, né? A água batia quase que lavava as escadarias da bicentenária Associação Comercial da Bahia, mais para o subúrbio, na favela de Alagados, na comunidade de Alagados, houve também um aterro para que se consolidasse um bairro, urbanizasse, etc. Esse tipo de ação humana, a gente pode pagar um preço mais adiante por isso? Bom, eu sou gaúcho de Porto Alegre e minha esposa é aqui de Salvador, né? Então eu conheço bem as duas cidades. Ah, bacana. Então veja que Porto Alegre, pagamos um preço lá agora, né? O que aconteceu? Grande parte da cidade é aterrada. Inclusive o bairro Menino Deus, onde moram ainda minha mãe e meu irmão. E o que aconteceu? As águas ocuparam toda a região aterrada, né? Então Salvador corre o mesmo risco, né? A natureza voltar a ocupar áreas que lhe foram retiradas, né? Digamos assim. Então a gente tem que estar preparado para essas possibilidades, né? Planícies fluviais, planícies litorâneas, nós temos que pensar que há um risco grande delas serem inundadas e a gente tem opções aí, a gente pode desocupá-las, a gente pode torná-las mais porosas, capazes de absorver esse excesso de água, a gente pode fazer obras para prevenir inundações. O que a gente não pode é ficar parado como Porto Alegre ficou, né? Em 2023 já houve eventos lá que deram um alerta e nada foi feito. Exatamente. Né? Então, o que a gente está fazendo e que o meu livro descreve em muitas situações é que coisas difíceis vão acontecer, difíceis para nós, né, vão acontecer e a gente tem que estar preparado para isso, não pode ser surpreendido. E já que você disse que a gente não pode ficar parado, Marco, eu vejo que no seu livro você cita que a destruição dos ecossistemas uma consequência das atividades humanas. Na verdade, no caso específico de Salvador, acho que é importante tocar nesse ponto porque a gente está vivenciando essas mudanças todas em grande parte por conta da nossa ação, na verdade, a nossa falta de cuidado com o meio ambiente. No caso de Salvador, como é que a degradação ambiental, no caso específico aqui da capital baiana, contribui para a perda da biodiversidade e o que a gente pode fazer para reverter esse quadro? Bom, em termos de perda de biodiversidade, os principais ambientes que vocês têm aqui são os restos de Mata Atlântica, né, que ainda sobrevivem, que devem ser preservados e ampliados, né? Plantar árvores é uma maneira muito efetiva de capturar carbono da atmosfera. No mundo inteiro se planeja usar o plantio de árvores para retirar carbono da atmosfera. Então vocês não apenas contribuiriam para o mundo, como também poderiam reconstituir um ecossistema que seria importante para vocês e para o país. Outro cuidado muito grande que envolve Salvador, áreas vizinhas e boa parte da Bahia é com os manguezais. Os manguezais prestam uma série de serviços para o ecossistema, como a gente fala. Limpam as águas, previnem inundações e servem de berçários para muitas espécies costeiras e marinhas. Então, preservar os manguezais que já foram em grande parte degradados, ou seja, preservar e reconstituir as áreas de manguezais seria outra
outra coisa muito importante para Salvador e para Bahia. Né? Para a gente encerrar, você fala também da ingestão de microplásticos. Isso já é uma realidade? A gente está comendo plástico mesmo no nosso dia a dia? A gente está comendo plástico. Se você fizer um exame de sangue, provavelmente você vai ter microplástico no corpo. E a gente não sabe bem o que isso pode provocar? O que isso provoca. O que eu ia te perguntar era isso. A gente sabe que eles têm toxinas, elementos químicos. Todo plástico tem elementos químicos tóxicos, né? Ali, então você bota um alimento quente em contato com o plástico, você pode, é uma maneira de, né, absorver esse tipo de elemento tóxico. E os microplásticos, já há alguns estudos mostrando que eles podem contribuir para o entupimento de veias e causar infartos e AVCs, mas são estudos preliminares. Agora, a gente ficar enchendo o nosso corpo de partículas de plástico, embora a gente não saiba todas as consequências, já dá para prever que não vai ser uma coisa boa, né? Rapaz, é bom a gente tocar nesses assuntos, mas assusta, né? Assusta, mas tem que encarar, não tem jeito. Tem que encarar, Valeu. Geólogo Marco Moraes, que é autor desse livro Planeta Hostil, nos dando uma aula aqui e uma série de alertas também para a gente mudar os nossos hábitos, não é? Construir políticas públicas para um descarte correto dos plásticos. Enfim, tem muita coisa para ser feita, mas por hora, muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Seja sempre bem-vindo conosco. Bom dia. Igualmente. Fico à disposição de vocês. É um prazer. Maravilha. 8h47 na Tarde FM.